Iniciando o interrogatório, como determina a legislação, primeiro eu pergunto se o senhor teve a oportunidade de conversar reservadamente com seu defensor ou seus defensores antes da audiência. Sim, senhor ministro. Então, isso. Já foi devidamente qualificado o réu. Se o senhor tem ciência dos termos da acusação que lhe é imputado. Sim, senhor. Também, como eu acabei de dizer, o senhor tem... o senhor, por ser réu colaborador, o senhor, em relação ao processo, o senhor abriu mão do seu direito ao silêncio, e então o senhor deve responder às questões que lhe forem inquiridas. Sim, senhor. A primeira parte do interrogatório, por determinação legal, é sobre a pessoa do réu. O senhor reside... Em Brasília. Aonde, especificamente? Em setor militar urbano. A sua profissão? Militar. Militar. O senhor já foi processado, preso alguma vez? Não, senhor. É casado? Sim, senhor, casado. 3 filhos. Tem filhos? Sim, senhor, 3 filhas. Também, antes de começar as perguntas específicas, as perguntas previstas pelo Código de Processo Penal, é verdadeira a acusação que lhe é feita pelo Procurador-Geral da República? Eu presenciei grande parte dos fatos, mas eu não participei deles. Então, nós vamos começar com as questões importantes aqui, que o senhor já tem conhecimento. E somente antes disso, se o senhor conhece as testemunhas que foram inquiridas, se tem algo em relação a elas? Algumas eu conheço, outras não. Mas tem algum impedimento em relação a elas? Nenhum. Senhor Mauro Cid, no dia 28 de agosto de 2013, o senhor, acompanhado de seus advogados aqui presentes, doutor César Bittencourt, doutora Vânia Bittencourt e doutor Jair Alves Pereira, que se encontram na plateia, assinou um termo de colaboração premiada e o termo de confidencialidade com a Polícia Federal, comprometendo-se a contribuir com a elucidação de várias condutas, entre elas aquelas tratadas na presente ação penal. O senhor se recorda? Sim, senhor. O senhor assinou esse termo de colaboração premiada e o termo de confidencialidade com voluntariedade e consciência total do que estava fazendo? Sim, senhor. Com a presença dos meus advogados. Na sequência, no dia 6 de setembro de 2013, o senhor compareceu perante o meu juiz instrutor na sala de audiências aqui do Supremo Tribunal Federal, onde reiterou a voluntariedade da sua colaboração premiada. O senhor se recorda dessa audiência aqui no Supremo Tribunal Federal? Sim, senhor. A partir de meados de novembro de 2022, o senhor aponta que várias reuniões ocorreram para tratar exatamente dessa questão de como reverter o resultado das eleições. E que uma dessas pessoas que tratava desse assunto era um ex-assessor internacional do ex-presidente, o ex-assessor Felipe Martins, que vinha acompanhado de um jurista. E diz o senhor que foram mais de 2 encontros dessas pessoas com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, juntamente com esse jurista, eles apresentaram um documento ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda? Eu gostaria que o senhor explicasse como foi essa apresentação e do que se tratava o documento. Sim, senhor. Então, agora, então, em termos de data, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito, muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né, de estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido.
esse documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral iria... Qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada, algo então, assim. seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. O senhor teve ciência ainda do documento quando o Felipe Martins apresentou ao colaborador o documento ele apresentou o documento impresso e de forma digital para que fosse presidente ou de réu Jair Messias Bolsonaro também teve. Sim, senhor. E Felipe Martins que levou esse documento. O senhor se recorda o nome do advogado, entre aspas, jurista que acompanhou? Agora de cabeça eu não me lembro, mas inclusive foi um dos motivos que eu retornei à Polícia Federal, foi para identificar, quando eles trouxeram, se eu reconhecia ele, mas que é um nome, não sei, não estou recordando. Após essas alterações feitas nos termos que o senhor disse, esse enxugamento, né, que o então presidente Jair Messias Bolsonaro fez nesse decreto, nessa minuta de decreto, houve uma nova reunião. O senhor diz Sim, senhor. Sim, senhor. Ele voltou mais uma vez lá para conversar com o presidente. E nessa reunião é que ficou acertado que seriam chamados os comandantes das forças para terem ciência desse documento. Sim, senhor. E só que quando os comandantes vieram, a apresentação que foi feita inicialmente foi só da parte dos considerandos, que foi a parte que eu presenciei, porque é o que operava o computador. Então, foi projetado na tela, né, com a participação do Felipe Martins nessa reunião. Então, foi só a primeira parte que foi apresentada, que me parece, nesse dia. A outra parte, com os artigos do tal do decreto, estado de sítio de defesa, ou ele não foi apresentado nesse dia, ou nós não estávamos presentes no momento. Então, mas nessa reunião, quem estava presente? Nessa reunião, onde foi os considerandos, estavam os 3 comandantes de força, se eu não me engano. O Felipe Martins estava presente também, e eu estava ali operando o computador, projetando na tela. Houve a projeção na tela dessa minuta do decreto dos considerandos. Só dos considerandos. E o então presidente Jair Messias Bolsonaro presente também. Sim, senhor. Aonde foi essa reunião? Foi na biblioteca do Palácio do Alvorada. Na sequência houve, aqui segundo o depoimento do senhor, houve a reunião do dia 7, a reunião do dia 7 de dezembro, em que participaram os generais, ou foi essa no dia 7? Eu acho que teve mais uma. Eu acho que teve mais uma depois. Porque houve várias reuniões do presidente com os comandantes de força, às vezes só com um, às vezes só com o outro, mas com os 3 juntos, acho que foram umas 2, 3 que ocorreram. Nessa reunião do dia 7, o senhor também participou, também operando o computador? Não, senhor. Não, senhor. Só operava, só entrava nas reuniões quando tinha que apresentar alguma coisa, levar algum recado ou projetar alguma coisa na tela. Quando não havia projeção, ainda mais com os comandantes de força, eu ficava fora. Nessa reunião do dia 7, o senhor, depois da reunião que houve com os comandantes e
o presidente, então o presidente Jair Bolsonaro, o senhor, logo após, conversou com o general Freire Gomes, então comandante do Exército. Sim, senhor. Praticamente, eu chegava muito cedo no Alvorada e saía muito tarde, 10h30, 11 horas, praticamente todo dia. Principalmente nesse período, que foi um período muito conturbado, né, até pelo problema de saúde do presidente, e o general Freire Gomes, ele estava muito preocupado, né, de se tomar alguma atitude sem ser ele consultado ou, de alguma forma, poder intervir. Então, várias vezes ele pedia para ir, quando eu saísse do Alvorada, para ir conversar com ele, né, ou se ele tinha alguma informação, ele me ligava, pô, falaram que fulano foi aí. Então, eu saía, e como eu morava próximo dele, eu passava na casa dele, às vezes 11h30, meia-noite, né, para conversar com ele sobre o que estava acontecendo nesse período no Palácio do Planalto, no Palácio do Alvorada. O senhor aqui diz que o general Freire Gomes relatou ao senhor o conteúdo do que conversavam, que o ex-presidente apresentou o documento aos generais com o intuito de entender a reação dos comandantes das forças em relação ao seu conteúdo. Qual foi a reação que o general Freire Gomes narrou ao senhor, e o senhor narrou à Polícia Federal, em relação ao almirante Garnier? Que o general Freire Gomes tinha ficado muito chateado, porque o almirante tinha colocado as tropas, a marinha à disposição do presidente, mas que ele só poderia fazer alguma coisa com o apoio do Exército. Uma coisa assim. E aí eu fui procurar o general Braga Neto, né? Aí, inicialmente, o general Braga Neto, ele orientou que eu procurasse o pessoal do partido, né? Lembro que o intuito, pelo menos na minha cabeça, o intuito eram manifestações apoiadas pelo Exército na frente dos quartéis, né? Então, eu fui procurar o general Braga Neto para perguntar sobre se havia alguma maneira, né, do partido ou alguém ajudar. Ele orientou que eu falasse com o pessoal do partido. Aí eu falei com o coronel, não me lembro o nome do coronel, tesoureiro do partido. Tesoureiro do Partido Liberal. Do PL. Sim, senhor. Aí eu conversei com ele, inclusive mostrei aquele documento que a senha não foi quebrada, né? Eu mostrei para ele o que era o hotel. Ele falou que o partido não poderia bancar aquilo ali, não tinha como o partido apoiar manifestantes para trazer. E posteriormente eu retornei para o general Braga Neto, né? Não foi possível tal. E aí depois, acho que realmente o espaço temporal não me recordo, o general Braga Neto trouxe, né, uma quantia em dinheiro, que eu também não sei precisar quanto foi. Com certeza não foi os 100 mil, porque até pelo volume não era tanto, né? Devia ser um... Então, que foi passado para o Major de Oliveira, no próprio Alvorada. O senhor que passou esse dinheiro? Eu passei, sim, senhor. Eu recebia do general Braga Neto. O senhor recebeu esse dinheiro do general Braga Neto? Sim, senhor, no Palácio do Alvorada. Ele estava onde, esse dinheiro? Ele, não sei. Guardado? Não, guardado onde? Quando o senhor recebeu uma sacola? Estava acho uma caixa de vinho, assim, um botelhazinho assim. E aí eu depois, acho que no mesmo dia, eu passei para o Major de Oliveira. Então, essa questão exatamente foi a questão que, num primeiro momento, e por isso é bom ficar bem claro, num primeiro depoimento, na verdade, em 2 depoimentos, o senhor não havia se referido. Depois que a Polícia Federal advertiu o juízo e houve, por parte da Polícia Federal, com o parecer da Procuradoria, o pedido de decretação de prisão, e houve aqui uma nova audiência, o senhor foi advertido não só que poderia ser decretada a sua prisão, como rescindida a colaboração, se qualquer omissão ficasse comprovada. O senhor, acompanhado, novamente, é importante dizer, dos seus 3 advogados, o senhor retificou e contou esses fatos. Confirma isso? Sim, senhor. Na verdade, eu não falei naquele dia na Polícia Federal, porque tinha sido logo o dia da prisão, então eu fiquei muito abalado ali na hora. Então, eu realmente não consegui reagir e botar as ideias no lugar para entender o que estava acontecendo, porque eu tinha uma ideia pré-concebida do que estava acontecendo, né, e aí tudo mudou, né? Por mais que eu não soubesse, aquilo foi um choque muito grande. Pessoal preso, amigos meus. Então, e foi no mesmo dia, então aquilo me abalou um pouco. Então, depois, quando fui falar com o senhor, a gente já estava, mesmo antes das advertências todas do senhor, meus advogados já tinham conversado comigo, a gente conseguiu entender e realmente botar no papel realmente o que poderia contribuir para a investigação nesse fato. O senhor disse, em relação ao também ao general Mário,
que nas conversas que ele tem comigo, se o senhor reparar, ele fala que ele tem 2 pedidos para mim, isso tudo entre aspas. Ele cita que podia ser feito até o dia 12 e depois até o dia 31, que o presidente fala que podia ser feito, né? Que tinha que ser feito porque os militares iam passar do comando e já ia começar a troca. Aqui, o que podia ser feito até o dia 12 ou dia 31, segundo o general Mário falava para o senhor, que também o presidente fala que podia ser feito? Porque tinha-se uma pressão grande, se os generais que estavam, né, o general Freire Gomes, não fosse fazer nada, que uma alternativa seria trocar os comandantes para que o próximo comandante do Exército assinasse ou tomasse uma medida mais dura e radical. Né? Então, isso estava dentro daquele contexto de pressionar os militares, né, de alguma forma, ou pressionar o presidente a assinar um decreto. Então, a pressão que estava sendo feita em cima do presidente era para que o presidente assinasse um decreto. Né, aí eu só não consigo dizer qual decreto, me parece que tem vários ali, né, qual decreto, mas que ele assinasse um decreto que determinasse uma ação militar, ou estado de defesa, estado de sítio. Né. E mais uma vez, eu só complemento. Por favor. Mais uma vez, eu falei para o general Mário, né, concordei, tinha que ser até o dia 12, mas que com certeza nada vai acontecer. Né. E o outro pedido do general Mário foi com relação aos caminhões. Né, parecia que o pessoal estava prendendo os caminhões, né, e ele queria que o Exército não deixasse ou ajudasse de alguma forma os caminhoneiros. Indagado por mim, nesse depoimento do dia 21, sobre essa contradição, o senhor diz que quem teria conhecimento da Operação Punhal Verde e Amarelo seria o general Braga Neto, que os generais Paulo Sérgio e general Ramos não tinham esse conhecimento. E diz, quem estava realmente era o general Braga Neto. Sim, só que quem participou da reunião junto com os 2 militares foi o general Braga Neto. Mas realmente eu não posso afirmar que ele tomou ciência ou que foi apresentado para ele ou que ele tomou conhecimento de todo o planejamento que deve ter sido feito. Certo. Também há aqui um trecho que o senhor diz que o general Braga Neto falava para o presidente, e o senhor reiterou aqui que após o segundo turno das eleições, o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou mais recluso no Palácio do Alvorada, e quem ia constantemente, e aqui nos depoimentos o senhor fala 2 vezes por dia, de manhã e final da tarde, era o general Braga Neto. E depois o senhor disse que falava com o presidente. Não só ele, como também o general Mário falavam para tirar entre aspas, tira o Freire Gomes e coloca ou Arruda ou Teófilo, porque eles vão tocar para fazer alguma coisa. O senhor confirma essa declaração do senhor? Sim, senhor. Sim, senhor. Existia essa pressão para que, se o general Freire Gomes não tomasse alguma atitude, que colocasse militares que poderiam tomar essa atitude. Aqui o senhor já respondeu. Ministro, só para não ser injusto e às vezes ficar uma ideia errada, independente do que possivelmente os militares poderiam falar, não significaria o que eles iriam fazer. Sim. Uma coisa é o que ele acha, outra coisa é dentro do círculo de legalidade das Forças Armadas, dificilmente, sem uma ordem, né, do comandante ou alguém, esse círculo de legalidade seria rompido. Eu gostaria de saber se foi o réu colaborador quem o convidou para essa reunião e se ele o fez a pedido do ex-presidente da República. E eu aproveito para completar, se só houve uma reunião entre o general Teófilo e o então presidente Jair Messias Bolsonaro, por favor. Isso, que eu me recordo bem, só teve uma reunião, foi a pedido do presidente, inclusive consta nas minhas mensagens para o general Freire Gomes,
e eu acionei o ajudante de ordem, o secretário, o assistente secretário do general Teófilo, né, que era esqueci o nome do coronel. Então, eu informei para o general Freire Gomes que o presidente gostaria de falar com o general Teófilo, e com o positivo do general Freire Gomes, eu fiz o contato com o assistente do general Teófilo, que marcou a reunião dos dois. Senhor ministro, eu gostaria de saber se o réu colaborador sabe qual foi a pauta dessa reunião, se o ex-presidente apresentou minuta do decreto ao general Estevão Carlos Teófilo. Não, eu desconheço, eu não participei da reunião. Isso, saber se... O senhor sabe mais ou menos quanto tempo durou a reunião? Aproximadamente? Se recorda? Se não se recordar, não tem problema. Não me recordo, por favor. Realmente eu não me recordo. Nesse dia, senhor ministro relator, o réu colaborador trocou mensagens com o tenente-coronel Correia Neto sobre o andamento da reunião. Ao ser indagado sobre o resultado da reunião, se tinha sido positivo, o réu colaborador esclareceu que o encontro ainda não havia terminado. E disse, mas ele quer fazer, desde que o PR assine. Eu gostaria de saber do réu colaborador o que ele quis dizer nessa conversa, como é que ele soube do resultado da reunião e o que o general Teófilo queria fazer. O que o presidente assinaria, se o que o presidente assinaria seria esse decreto de golpe de Estado. Esclareça, porque a questão, doutor Procurador-Geral, é exatamente essa. O senhor não participou da reunião, mas trocou essas mensagens e disse que se o presidente assinasse, ele faria. Então, assinasse o quê e faria o quê? Isso, tem muito a ver com aquele outro comentário que eu fiz, que por mais que os militares, alguns do alto comando, né, concordassem ou tivessem a ideia, né, da maneira como foi conduzido o processo eleitoral, alguma coisa, né, eles não fariam nada que quebrasse um elo de legalidade, né? Então, para que alguma coisa fosse feita, teria que ter uma ordem. E essa ordem tinha que vir com o presidente, comandante do Exército, e chegava a ordem para os escalões subordinados. Né? Então, era nesse sentido que ele falava, se assinar, o Exército vai cumprir. Mas não que ele fosse cumprir ou ele que fosse tomar iniciativa. O general, então, o Teófilo disse que se o presidente, o senhor disse isso, que se o presidente assinasse a minuta e transformasse em decreto, ele cumpriria as ordens o Exército, do decreto. Não, o Exército iria cumprir. Ele disse isso. Que o Exército iria cumprir. Como o senhor ficou sabendo que ele disse? Isso foi um bate-papo informal entre a entrada dele e a saída dele. Então, ele chegou a conversar com o senhor e afirmou isso. Isso.